Boa noite. Estamos aqui reunidas, planetadigital.help, juntamente com Valdilene Oliveira Martins, Denise Argemi e Heloísa Freitas, para a nossa 16ª conversa virtual. Hoje, Mulheres no século XXI. Vamos ao currículo de Valdilene. Graduada em Administração e em Direito, pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil, é advogada de família e criminalista, atua exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB de Sergipe, é membro da Comissão Nacional de Advogadas Criminalistas da Abracrim Mulher, faz parte do coletivo Advogadas do Brasil, compõe a Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Inclusão e da Assistência Social de Sergipe. É palestrante, feminista e ativista negra. Bem-vinda, Valdilene. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo e o espaço, né, para a gente conversar e despertar outras mulheres. Então, Porque a verdade é essa, uma sobe e puxa a outra de verdade. é isso. Nós tivemos a felicidade de conhecer a Valdilene em março desse ano, durante a 3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, que se realizou em Fortaleza. E a Valdilene estava no estande do Advogadas do Brasil, porque as mulheres advogadas justamente circulam em todos os espaços e tentam fazer conexões para desenvolver um trabalho mais inclusivo. Porque, como a Valdilene disse, uma sobe e puxa a outra. Valdilene, vamos começar então, porque a gente sabe que tu tem algumas gravações hoje, mas nós gostaríamos de tocar em alguns argumentos e vamos tentar te interromper o menos possível. Gostaríamos que tu nos falasses sobre as lives que tu fazes extraoficialmente, a Insônia, que a próxima eu já sei que é em 23 de maio, já anotamos na nossa agenda. Gostaríamos de saber o que significa o Futuro Veste Saias, essa coisa maravilhosa que tu inventaste. Queríamos que tu falasse um pouquinho brevemente sobre as alterações na Maria da Penha e, se possível, fechasse com Advogados do Brasil. No final, a Elô vai te puxar para saber quem é a mulher Valdilene. Vamos lá, então. E gostaria de puxar também o link do assunto daquela foto, eu não sei, ícone, não sei como é que chama, totem, do hotel, né, em BH, que retrata, enfim, a mulher praticamente sendo estuprada, com álcool gel e etc. Pasmem. Vamos lá, então. Vamos lá. Bem, com relação às lives, eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito das situações adversas, as situações diferentes. Por incrível que pareça, as pessoas não gostam muito de desafio, não gostam muito de situações fora da normalidade. Eu gosto muito, sempre gostei, porque eu acho que a gente cresce e é onde a criatividade aparece, sabe? E eu sempre tive insônia, sempre tive, desde que eu tive meu filho, eu comecei a ter insônia. Meu filho tem 26 anos, fez 26 anos em março. Antes de eu ter ele, eu não tinha não insônia. Aí passei a ter e fiquei. Insônia, eu não sei se é porque eu amamentei também 24 meses. E quem amamenta não, né? Você perde o hábito de dormir. Então, eu comecei a ter essa insônia direto. E teve épocas que eu sofria muito, eu também tenho enxaqueca. E aí eu comecei a aprender a conviver. Eu sou muito noturna. Eu digo, se tivesse horário de atender no escritório de noite, eu ia trabalhar de 7 às 7 da manhã. Eu sou muito noturna, eu produzo muito bem de noite, muito bem mesmo. E gosto de trabalhar, de estudar, sempre faço minhas coisas de noite. E com esse isolamento social, o que aconteceu? Nas primeiras 2 semanas eu fiquei completamente sem concentração. Porque eu saio muito, eu viajo muito, eu dou palestra, eu faço, sabe? Em casa é quase um hotel. Sim. Eu chego para dormir para me alimentar. Então, assim, eu trabalho muito fora de casa. E eu comecei a ficar sem concentração, não conseguia ler, não conseguia escrever.
Entendeu? Aí eu fiquei pensando, poxa, tem que fazer alguma coisa, eu não posso ficar. Eu tinha uma agenda lotada no mês de março. Eu entrei no isolamento dia 19 de março, né? Foi o último dia que eu fui trabalhar e nós ficamos em homework. E aí, de 20 de março em diante, não saí mais. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha tanta atividade, tanta coisa para fazer. O meu máximo lotado. Eu já tinha agenda até agosto, né? Fora as agendas da OAB, que é a conferência que em novembro, né? Tinha até um evento que vai ter de mulheres na África, que é. Ai, eu esqueci o nome. Eu lembro já. Bem, mas a live começou por conta da pandemia, então... Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fico noites e noites acordada. Eu digo, bom, se eu tenho isso, tem que ter alguém que tenha também. Aí eu disse, eu vou fazer uma live para procurar saber o que é que tira seu sono com as pessoas. A primeira pergunta foi essa, o que tira seu sono? Aí quando foi, se não me engano, foi 18 de abril, sábado. E aí eu fiz essa live. Sim, nessa live lotou tanta gente. Aí veio um ensinar um remédio, chá de mulungu, chá de cidreira, chá de não sei o quê, cada um ensinando uma coisa, dizendo o que fazia, e muitas mulheres relatando essa questão, né, da insônia. Aí eu disse, menina, então não sou eu. E aí o que eu fiz? Aí eu fiz outra, pronto. Já vou para, se eu não me engano, é a quinta ou é sexta, agora é dia 23. Né? E aí começou a ficar divertido, porque as pessoas começam a dar um cunho pejorativo, né, dúbio, né, com duplo sentido, as perguntas, né? Aí o que é que lhe dá prazer, o que é que lhe atrai. Aí eu digo, olha, a gente vai falar de forma espiritual e de forma carnal, fiquem à vontade. E aí ficou divertido, sabe? E tu responde a qualquer pergunta? Ou tem assim, cada live tem uma pergunta. Cada uma tem uma pergunta. A última foi assim, o que foi que você não fez que você ainda quer fazer? Desculpa, a última não, a penúltima, porque a última foi pelo que você tem gratidão. Né? Pelo que você tem gratidão. Qual é a pergunta? Dia 23 não é uma pergunta, eu nunca. Você vai, que a pessoa que for entrar vai dizer o que nunca fez. Né? E aí tem o sentido duplo mesmo. Estou preocupada com isso. Então, a cada 5 minutos, entra uma pessoa e se apresenta e diz, ou responde a pergunta e sábado que vem vai dizer, eu nunca, o que nunca fez, né? E quem estiver assistindo, que já fez aquilo, vai ficar bebendo. Aí fica uma pessoa de gente bêbada. Então, assim, ficou divertido isso aí. Por outro lado, eu tenho em andamento mesmo de trabalho 3 projetos. Né? Esse é para descontrair, para me divertir e tudo, né? Esse é para descontrair. Mas assim, eu estou com 3 projetos em andamento. O primeiro foi o Projeto Sororidade 2020. Eu não sei se dá para vocês verem aqui, eu imprimi assim. Ele é Sororidade 2020. É por mais mulheres na política. Mas esse aí tu não nos mandou, né? Não, eu não sei. Eu sei que esse daqui foi o primeiro que eu pensei. O que foi que eu pensei? Nós precisamos estimular a participação política da mulher. Aí não pode perder tempo. Nós temos urgentemente que eleger mais mulheres. A pauta do mundo está travada, quem vai destravar essa pauta somos nós. Os países que estão se saindo melhor no combate à pandemia são países comandados por mulheres. Isso não é à toa. Né? Não que nós sejamos melhores que os homens, nós não somos melhores que eles, nós não queremos tomar os lugares deles, mas nós estamos sendo chamadas para fazer a diferença e para assumir os lugares que são nossos de direito. A gente vai assumir os nossos lugares, nós não queremos tomar lugar de ninguém. Vou te interromper rapidamente. Antes da tua gravação agora, nós estávamos conversando com a nossa presidenta, ou melhor, ex-presidenta, porque ela entregou hoje, foi a posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Marilene Bonzanini, e justamente falávamos, tu não vais acreditar, exatamente sobre este projeto que tu estás falando. Ou seja, essa ideia é uma ideia que me parece que está circulando pelo Brasil com muita força. E não só no Brasil, né? Porque assim, não precisa discutir. A mulher ela tem uma visão do todo muito mais complexa. Né? Ela vai mais pelo coletivo, né? Ela se preocupa com as questões familiares, talvez seja pela nossa criação, eu até admito que seja, que as mulheres são criadas para isso mesmo, mas ela tem essa visão. Né? Eu sempre falo o exemplo de Luísa Trajano. Com essa crise toda, eu vi uma entrevista dela dizendo, eu vou fazer tudo, mas eu não vou demitir.
Então, assim, ela pensa nas famílias, ela, entendeu? É claro que ela é empresária, ela quer ter lucro, ela não quer ter prejuízo, mas, né, se ela faz, outras pessoas poderiam fazer também, a mesma coisa. Então, a mulher ela tem essa visão mais, essa sensibilidade de observar o periférico, né? Ao mesmo tempo que vê tudo. E aí, eu fiz esse projeto que foi que eu pensei, eu vou catar de todas as mulheres que eu conheço, mulheres que são pré-candidatas ao Legislativo e ao Executivo, no Brasil todo, para a gente conversar sobre esse assunto. Esse assunto tem que se tornar um assunto do dia a dia das mulheres. É verdade. A política, porque assim, ele é nosso dia a dia, só que se a gente perceber, mulher se acorda e dorme fazendo política, só que a gente não percebe isso. Eu sempre digo, vamos, independente da religião que você seja, chegue nas igrejas, nas associações, nos sindicatos, nos conselhos de classe, em todos esses movimentos sociais. Tire as mulheres e me diga o que fica. Me diga o que fica. Mas qual é a diferença? Que a mulher dá o suporte, a mulher faz tudo, mas quem está na frente com os louros são os homens. São eles, entendeu? Então, assim, se tiver 20 pessoas, 17 mulheres e 3 homens, se tiver 3 cargos de chefia, quem ocupa os 3 cargos de chefia são eles. Evidente. Né? Então, assim, por que isso? Porque nós temos dificuldade de assumirmos compromisso no âmbito público por conta da sobrecarga no âmbito privado. Poucas mulheres têm parceria no âmbito privado. Eu gravei um vídeo que a menina pediu para mim, Valdene, grava um vídeo de Dia das Mães. E aí, eu sempre digo, a gente precisa falar do que é ser mãe na sociedade patriarcal. A mulher tem que deixar de ter vergonha de dizer que é cruel ser mãe na sociedade patriarcal. E ela me perguntou assim, qual foi o meu maior desafio? Eu disse, meu maior desafio foi não permitir que a maternidade apagasse quem eu sou. Porque a maternidade é uma parte do que eu sou. Ela não é tudo que eu sou. Ela não te define, né? Pois é. Então, assim, ela é uma parte do que eu sou. Então, o meu maior desafio foi isso. Eu não permito que a maternidade me absorva. Não permito. E isso é mal visto, né? Isso é mal visto. Porque a pessoa pensa logo que você tem problema com o filho, essas coisas. Então, assim, eu procurei essas mulheres para fazer essa entrevista. Não sei partido de ninguém, não sei se é de direita, se é de esquerda, eu só sei que todas elas têm uma coisa em comum, a busca pelos direitos da mulher. E eu acho que essa causa é suprema. Entendeu? Então, a mulher que me representa é a mulher que bota as nossas pautas na mesa. É quem pauta a nossa luta, porque se ninguém pautar a nossa luta, ela não vai ser nem vista, nem vai ser conhecida. Então, a gente tem muita frescura, mas não é votar só em mulher, porque a gente tem que votar com mulher, coisa igual a gente já votou em tanto homem lixo, que hoje eu só voto em mulher e acabou. Eu só voto em homem, me desculpe, mas eu só voto em homem se não tiver mulher para aquela disputa. Entendeu? Porque esse negócio de dizer, mas tem mulher que é assim, tem mulher que é assim. Mulher, mesmo que ela não tenha, claro que tem mulheres que não têm essa visão, que não abraça a causa, que não, mas ela é mulher. É mais fácil você convencê-la do direito dela do que você convencer um homem do nosso direito. Entendeu? Por melhor que ele seja, por mais adepto que ele seja, homem é homem. Na hora, mulher é mulher. Na hora que o negócio fica feio, ele sempre tem uma broderagem, ele sempre tem aquele entendimento entre eles. Eu digo, a gente precisa muito aprender a firmar parcerias em eventos externos. Não é nos escritórios que se fecham os melhores contratos. Os homens, eles podem tomar uma cerveja, eles fazem uma parceria de qualquer coisa. A gente não tem esse tempo. Porque quando uma mulher, quando a gente diz, vamos ali, vamos sair, vamos passear, ou você está extremamente estressada, cansada, e vai descansar, ou você está soberbada, cheia de coisa para fazer. Então a gente não faz happy hour, a gente não faz encontro, a gente não tem aquele baba, aquele jogo que eles têm, para firmar essas parcerias. Porque nós temos a dupla e a terceira jornada, né? E é nesse sentido. Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Deixa eu puxar um gancho, que é bom a gente deixar claro, porque quando se fala em feminista, né, as pessoas ainda costumam se assustar. É bom deixar bem claro que ninguém aqui é contra os homens. Justamente. Então, que isso fique muito claro, somente que nós queremos os nossos espaços, no mínimo 50%. É por aí, Valdene? Eu nem... Toda vez eu falo isso, não me incomodo de ser repetitiva. Até porque os homens não são todos iguais. Então, a gente não pode nivelá-los por baixo. Né? Eu sou casada há 28 anos e tenho um filho de 26. Né? Então, eu acho assim, que a gente tem que identificar, separar o joio do trigo. Quais são os homens e quais são os protótipos mal acabados que ficaram pelo meio do caminho. Sabe?
que é o que mais tem aí, e se passando por homens. Os próprios homens é que não deveriam permitir que esses protótipos mal acabados se intitulassem homens. Então, a gente é contra homem abusivo, a gente é contra homem machista, a gente é contra homem violento, homem que agride, homem, né? Homem que não respeita a mulher, homem misógino, é isso que a gente é contra. Então, eu não tenho nada específico contra o homem. Inclusive, eu sempre digo, se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. Se a gente está buscando uma solução para a equidade de gênero, tem que ser junto com eles. Né? Tem que ser junto com eles, não tem como. Então, para finalizar esse projeto de sororidade, aí o que foi que eu fiz? Eu catei no Brasil todo mulheres candidatas ao executivo e ao legislativo para entrevistar. Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres de todo tipo, de toda etnia, de todo credo. E aí foram 17 mulheres. A primeira entrevista, na realidade são 18 lives, a primeira entrevista, eu entrevistei uma advogada de direito eleitoral, que a gente tem que ver que tem mulher que sabe falar sobre direito eleitoral. Doutora Ana Menezes falou, muito competente, deu show, explicou todos os detalhes e tudo. E aí já vou para a 13ª live, porque ao todo são 18, já está perto de acabar. Então, esse projeto é para as mulheres aprenderem o que é sororidade. A gente tem que ver essa palavra. Eu sempre digo, a gente nasce sabendo o que é fraternidade, porque o prefixo frater é irmão, né? A gente sabe o que é fraternidade, mas sororidade, que o prefixo soro é irmã, a gente tem 5 anos que a gente fala nessa palavra. A gente não conhece. E essa história de que a gente é inimiga, porque para dividir mesmo, porque quanto mais divididas nós estivermos, mais fragilizadas nós ficamos, né? Mais enfraquecidas. Então é isso. Então esse projeto de sororidade está atingindo muito bem cada ideia fantástica que elas têm, cada coisa que eu estou torcendo, mas assim, uma coisa que eu digo, já considero todas as mulheres encorajadas, considero todas mulheres vitoriosas, porque durante esse percurso da campanha, da pré-campanha e da campanha, elas já estão fazendo a diferença, sabe? Então, se no final elas se elegerem bom, melhor ainda, né? Mas elas já estão fazendo a diferença. Esse outro projeto que você falou, o Futuro Veste Saias, que eu não tenho nem dúvida que ele veste saias mesmo, eu escolhi esse nome para desmistificar o que é vestir saia, porque a gente é ensinado que vestir saias é sinônimo de covardia. Eu não sei se... A gente ouve muito por aí, né? Que homem é esse? Não honra as calças que veste. Deveria vestir saia, não é assim? Como se mulheres fossem covardes, como se mulheres não tivessem iniciativa. Então, eu criei esse projeto, o Futuro Veste Saias, e ele é específico, se limita ao meu estado. O outro, Sororidade, ele é do Brasil todo. Mas esse se limita ao meu estado, de Sergipe. São 22 mulheres do estado de Sergipe que trabalham no combate, enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher. Tinham outras que eram para fazer parte, mas que não puderam fazer parte desse projeto. Tem pelo menos 5 que deveriam mais estar aqui, mas que infelizmente não puderam. E aí vão ser lives toda segunda e toda quarta, 20 horas, e a pauta vai ser... Nós vamos falar do combate e enfrentamento à violência contra a mulher, prevenção, mas elas é que vão dar o rumo da prosa, né? Cada uma na sua visão. E aí o projeto é esse aqui, né? Que é o Futuro Veste Saias, porque veste esse mesmo. Aí tu nos mandasse. Eu pergunto o seguinte, nós, por exemplo, que estamos no Rio Grande do Sul, podemos assistir a live, embora ela seja somente... Vai estar no meu Instagram é aberto. Eu vou mandar para você todos, para você fazer. A gente agradece. E de qualquer jeito, todas essas lives, eu tenho um rapaz que ele grava, edita e eu posto no meu Facebook depois. Então, assim, mesmo que você não assista no momento, mas vocês vão poder assistir depois. E tem um projeto mais novo, que esse é novo, esse eu criei anteontem, viu? Porque eu Parei que eu preciso te interromper. Eu sei que a gente está com pouco tempo, mas tenho que te interromper. Eu queria te dizer que ambos esses projetos que tu colocaste agora, tanto este da sororidade de âmbito nacional quanto este regional, são muito importantes, porque é o que nós temos repetido incansavelmente, também já virou um mantra aqui. Todas as mulheres são um espelho para outras mulheres. Então, nós temos que divulgar os nossos trabalhos, os nossos feitos, para que as mulheres se espelhem e digam, bom, eu gosto disso, eu acho que eu quero isso. Bom, então já tem lá a Valdete que já está te mostrando o caminho. Tem a companheira, a colega lá de São Paulo, tem a outra do Amazonas. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E qual é esse projeto de John? Esse outro... A mulher não dorme, né? Fica fazendo projeto. Só são 6 mulheres... que assim, qual é a sua luta? Qual é a diferença? São mulheres que tem aqui no estado de Sergipe, são 6 mulheres que lutam pelos direitos das mulheres, não na área de violência.
Porque, infelizmente, a área de violência toma toda a pauta, mas nós temos outras áreas. Claro. Né? Então, algumas tem umas que é do movimento Mulheres de Peito, que luta pelas mulheres que têm câncer, tem outras que é do Sindicato das Mulheres das Empregadas Domésticas, tem outra que é enfermeira forense, tem outra que é do movimento de mulheres lésbicas, tem outra que é do movimento de mulheres negras e tem outra que é da Associação de Mulheres da Segurança Pública do Estado de Sergipe. Olha. Então, são lutas diferentes, mas que não deixam de ser luta das mulheres. Então, mulheres da segurança pública enfrentam muito problema, porque está no quartel, está na polícia, é delegada, a misoginia, tudo isso. Então, assim, qual é a sua luta? Elas vão dizer qual é a luta dela e como elas trabalham com isso. Não é violência contra a mulher, assim, doméstica, mas é violência de gênero, né? Então, assim, elas não podiam ficar fora desse debate. E aí, você me pede, depois de eu falar dos projetos, eu me perdi. Teve outra coisa que você falou. Não, eu queria que tu falasse um pouquinho só, brevemente, porque todos nós conhecemos um pouco isso, mas eu te vi falando outro dia sobre as alterações na lei da Maria da Penha. Acho que temos que repetir essa fala aqui, é possível? Olha, a Lei Maria da Penha, esse ano, ela só teve uma alteração, no dia 3 de abril. Né? Isso. Ela trouxe duas medidas protetivas novas para o artigo 22, que o artigo 22 da Lei Maria da Penha tem as medidas protetivas que obrigam o réu. Eu gosto de falar das medidas protetivas que as pessoas não conhecem. Elas pensam que medida protetiva é só distanciamento da vítima e dos familiares e retirada do réu do lar, mas não é. No artigo 22 tem inúmeras medidas protetivas que obrigam o réu e nos artigos 23 e 24 tem inúmeras medidas protetivas para a ofendida. Por exemplo, quando eu pego um processo, eu sempre peço a medida protetiva de cancelamento de procurações. Porque tem mulheres que não sabem se tem procuração passada por marido. Entendeu? E quando elas não sabem, quando ela tem dúvida, mesmo as que dizem, não, eu não tenho não, eu peço. Porque homem abusivo tem artimanhas, sabe? E geralmente o controle financeiro é deles. A violência patrimonial, né? A violência patrimonial terrível. Então, assim, eu sempre peço essa medida protetiva. Então, tem a medida protetiva dos provisionais, dos alimentos provisionais, né, dos provisórios. A mulher está gestante, precisa. A mulher tem 2, 3 filhos, não trabalha, precisa. Então, assim, são várias medidas protetivas de desarmamento, né? Se ele tem arma de desarmamento. Então, assim, são inúmeras medidas protetivas. Aí, só que essas duas que vieram agora, uma que ele pode ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, psicossocial, ser acompanhado por psicólogo e assistente social, que já existe para a mulher. E para o homem não tinha. Isso nós temos para os homens já, grupo reflexivo nas várias... Mas aí repara, o grupo reflexivo do artigo 35, inciso 5, na minha opinião, ele é um dos programas de ressocialização e reeducação, né? Porque uma das medidas protetivas é assim, que o homem possa, que veio dia 3 de abril, que o homem possa ser encaminhado de plano para um programa de ressocialização e reeducação. E os grupos reflexivos é um excelente programa desses, né? Só que, infelizmente, no artigo 35, inciso 5, tem lá, o município e o Estado da União poderão, dentro das suas atribuições. Então, assim, não obriga, né? Claro. Não obriga. Eu sempre dei plano para que os homens fossem encaminhados para os grupos reflexivos, antes dessa medida. Por quê? Porque o grupo reflexivo faz com que o homem ressignifique o que é ser homem, o que é ser mulher. Ele combate a masculinidade tóxica, ele desconstrói a visão misógina que aquele homem tem de mulher como extensão do patrimônio, como coisa. Então, assim, o índice de reincidência diminui demais. Eu já peguei casos do homem que agrediu a minha cliente, já tem outros processos. Então, assim, a gente não pode atrelar a Lei Maria da Penha especificamente só com a punição do réu. A punição é um eixo, punição e responsabilização. Responsabilização e punição, sem dúvida nenhuma, é um eixo, mas tem os outros eixos. O da prevenção pela educação, né? E o eixo que acolhe tanto a vítima como o autor da agressão. Né? Porque tudo isso é questão. Eu queria puxar um gancho que acho importante que fique dito, registrado também, é o seguinte: a maioria das mulheres que sofrem violência, elas não querem acabar com aquele vínculo daquele homem que ela tem com aquele homem. Muitas delas querem que ele continue com a família, enfim, ela só não quer sofrer violência. Então é importante que se diga isso, que nós também, as advogadas, nós não somos contra os homens nesses casos de violência. Nós, claro, em primeiro lugar, defender a mulher e a família, mas
se há possibilidade desta relação, enfim, se restaurar, é claro que vai depender de ambos, né? E daquele, justamente, ressignificar a violência e a própria vida. Né? Tem muitos casos que a relação pode ser resgatada. Nós temos que saber que nós não estamos para dizer à vítima o que é que ela vai fazer da vida dela. Né? Nós estamos para dizer que nós estamos do lado dela para o que ela precisar e para apoiar que ela não sofra mais violência. Porque o que interessa para o Estado, para a sociedade e para o direito é que o crime não seja cometido. Certo? Exato. Outra coisa que eu trabalho, que eu posso mandar para você também, é um negócio chamado violentômetro. Ah, sim! Aqui... Fizemos aqui em Guarani das Missões também. Aí, esse violentômetro, manda tudo. Ele tem um termômetrozinho, né? Da evolução do relacionamento abusivo, que muitas vezes a mulher, eu sempre peço para elas marcarem aqui do lado, quando ela procura, que a regra não é essa, ajuda no começo do relacionamento abusivo, às vezes pode se resgatar ainda o relacionamento, o homem reconhecer, pode se resgatar, mas a regra é que ela já procura ajuda quando está à beira do feminicídio, ou quando o feminicídio já foi tentado. Então, por isso que fica mais difícil de resgatar. Mas, assim, tem muitas coisas que a gente tem que analisar, porque a mulher é julgada. Se ela denuncia, ela é julgada porque denunciou o pai do filho dela, porque destruiu a família, porque não esperou o homem melhorar, porque a mulher tem que resgatar o homem, porque a mulher sabe e edifica a sua casa. Então, ela é julgada por isso. É verdade. E que o Deus e o homem não separa. É isso que ela ouve. E quando ela não denuncia porque ouve tudo isso, ela é safada e gosta de apanhar. Então ela fica entre a cruz e a espada e vai levando, e aquele ciclo da violência, né? Um dia tá bem, outro dia tá pior, outro dia tem explosão. E aí é nessas situações que elas morrem. Então, eu tive uma cliente que uma vez chegou para mim e disse, doutora, eu quero que a senhora dê um jeito de meu marido ser solto. Ele foi preso em flagrante agredindo ela. Aí eu sentei com ela e disse, olha, eu não estou aqui para lhe julgar, eu só quero que você me diga por que você quer que solte ele. Ela disse, olha, eu casei com ele quando eu tinha 16 anos, nós temos 4 filhos, eu estudei até a 5ª série, nunca trabalhei, e se ele ficar preso, ele perde o emprego. As crianças vão com medo que a gente paga aluguel. E aí a gente que está de fora, não sabe da realidade dessas mulheres e julga. Exato. E julga. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas, muitas mulheres, quantas mulheres que pagaram a fiança para o cara ser solto por conta da dependência financeira, da dependência afetiva. E as pessoas confundem muito empoderamento feminino com autonomia financeira. Você pode ter autonomia financeira e não ter autonomia psicológica e afetiva. Então, não venha com o capitalismo para falar do empoderamento. Empoderamento é coletivo. Empoderamento é quando eu visto a roupa que eu quero e eu não sou criticada pelos outros. Empoderamento é quando eu não quero ter filho e eu não sou criticada por isso. Empoderamento é quando tem mudança de comportamento social. Agora, o encorajamento é individual. Encorajamento, eu me encorajo, eu ajudo outro a se encorajar, a gente vai, eu me encorajo, eu digo, eu vou usar o cabelo cacheado, eu me encorajo, eu sou gorda desde pequena, eu me encorajo para dizer, eu quero ter filho, eu não quero casar, não quero, eu me encorajo para exercer a profissão que eu quero, e esse encorajamento vai construindo o empoderamento, né? Porque não existe eu sou empoderada, e aí a minha empregada fica em casa e eu trato ela como escrava. Né? Feminismo para quem? Para quê? Né? Como é? Aí eu acho que uma mulher negra não tem que ter direito que uma mulher branca tem. Então, que empoderamento é esse? Então, quantas mulheres autônomas financeiramente têm dependência psicológica? E as pessoas não entendem que essa dependência psicológica, às vezes, é muito mais cruel. Ela é muito mais cruel, porque a dependência financeira, quando você consegue que aquela mulher tenha um emprego, por mais que o salário seja menor, ela já se vira, vai, né, conseguindo. E a dependência psicológica é terrível, afetiva é terrível. Porque uma coisa é você ser agredida por uma pessoa que você nunca conheceu, que você não sabe quem é. Outra coisa é você ser o seu algoz, ser quem você ama. As pessoas têm que entender a violência contra a mulher, a violência doméstica, como tudo. Violência contra a criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulher. Os algozes são as pessoas, né, que as vítimas amam. Então é muito difícil. Mães, eu agora nessa pandemia, teve uma mãe que me procurou, o filho dela agressivo, abusivo, e ela disse, doutora, eu não quero que ele vá preso. Ele é meu filho, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele vá preso. E ela teve na iminência de morrer, viu? Porque ele pegou uma faca, foi os vizinhos que salvaram. Então ela disse, eu não quero, porque eu não vou me perdoar se ele for preso. Então assim, a concepção de que mulher aguenta tudo, de que amor de mãe aguenta tudo, de que a mulher... Não é, isso não é verdade, a gente tem que desmistificar isso aí.
Entendeu? Então Como é que fica essa mãe, justamente? Não é? Ela, enquanto ser humano, dois enquanto corações. pessoa, né? Então, essas medidas protetivas que vieram agora novas foram muito boas, porque esse homem também pode precisar de um apoio psicossocial. Ele pode ter alguma dependência química, alguma dependência, né, de droga lícita ou ilícita. Ele pode precisar ser inserido num programa de emprego, né? Ele pode precisar ser capacitado para trabalhar um aluguel social. Então, assim, tem que ter esse apoio também. Não é só dizer prender o que está resolvido, não, porque nós não estamos na Idade Média, não temos prisão perpétua. Um dia ele vai sair. Né? Um dia ele vai sair. Então, assim, é um trabalho de desconstrução mesmo. Mas vai, o horário, né? Vamos lá. Não, o horário é teu, eu estou preocupado contigo. Queria que tu rapidamente falasse um pouquinho sobre Advogadas do Brasil, e aí a Elô já vai encaminhar para Valdete Mulher. Valdilene, desculpe. Eu vou aproveitar nesse intervalo que eu esqueci o nome no começo. Tinha um evento que ia acontecer agora em setembro, que é o Mundo de Mulheres, que ia ser em Moçambique. Ele, em 2017, ele aconteceu em Santa Catarina, né? Em Florianópolis ele aconteceu. Eu fui e tudo, mas aí foi cancelado para o ano que vem. Olha, o Advogadas do Brasil foi um projeto que surgiu com a nossa mentora maravilhosa, Valéria Pelá de Goiás. E aí nós começamos a nos unir. Qual o intuito, qual o fito? De propiciar, potencializar a equidade de gênero dentro da ordem. Entendeu? Porque a ordem, pelo artigo 44, ela promove o bem-estar social, pela justiça e tudo, mas a gente tem que começar por dentro de casa, né? Então, a gente sempre questiona. Uma das nossas pautas que a gente sempre fala é, primeiro, quando tem palestras, aquela homarada senil e branca, né? Me desculpem, sem tirar o mérito de quem, né? Mas aquela homarada senil e branca, que a gente só de olhar para os cards já dá sono, né? Já dá sono. Aí você pouco vê mulher em palestras, em mesas, pouco vê mulheres negras, pouco vê homens negros, certo? E aí, essa luta da gente começou a diversificar, e isso ajudou muito. Se você olhar aí, hoje, você já vê uma diferença. Pelo menos as mulheres negras já estão aí. Eu também faço parte também desse movimento de mulheres negras dentro da ordem. Agora mesmo nós entregamos uma carta de reivindicação em março, agora na conferência, para o vice-presidente do Conselho Federal, com várias reivindicações. Eu fiz uma foto enquanto vocês conversavam com ele, porque a Carla Meura, que é a presidenta da Comissão Especial de Igualdade Racial, também estava presente nessa construção. A Regina, né? Regina Siqueira, todos vocês. Muitas mulheres maravilhosas. Carla Meura é a que tem os batons mais bonitos. Eu não sei onde aquela mulher arruma aquele batom lindo. Eu digo a ela. Nós estamos todas apaixonadas por aquele batom. Então, o que acontece? A gente luta por essa igualdade, porque nós também sabemos falar de direito constitucional, de direito previdenciário, nós também sabemos falar. Nós não sabemos falar só de violência doméstica, não. A gente sabe falar de tudo. Nós somos tributaristas, nós somos constitucionalistas, nós somos trabalhistas, nós somos criminalistas, entendeu? Internacionalistas. Isso. Então, nós sabemos falar de várias coisas. Nós precisamos que as mulheres estejam inseridas. E outra coisa que a gente bate muito dentro do Advogado do Brasil e fora de outros movimentos é a questão do nome da ordem. Porque se todo conselho é de classe, se eu sou administradora, eu faço parte do Conselho Regional de Administração, né? Conselho de Administração, Conselho de Medicina, de Enfermagem, de Assistente Social. Por que a ordem não é da advocacia? Estamos juntas. Nós também. Por que a ordem ainda é dos advogados? Se com menos de 40 anos a maioria é de advogadas, né? Se a gente fosse olhar isso, né? E daqui a alguns anos a advocacia vai ser bem feminilizada, vai estar bem mais feminina, porque já foi o tempo, né? Que só quem fazia direito eram aqueles homens brancos, né? De famílias abastadas. Né? E para a gente estar em palestra, a gente chega na faculdade, quantas doutrinadoras a gente estuda na faculdade? Né? A gente vê Maria Helena de Diniz, né? Vê Berenice, mas assim, né? Pontual. Então, assim, como é isso? Quantas pessoas negras a gente estuda? Quantos professores e professoras negras a gente teve na faculdade de Direito? Eu tive um professor que era defensor negro, só. Eu não tive nenhum. Pois é. Então, é isso que a gente fica pensando. Como é que pode?
Mulher negra também não, nenhuma mulher negra. Então... Nem de pensar. Nem de pensar. Então, a gente luta por isso. Essa mudança do nome, Ordem da Advocacia do Brasil, não vai afetar nada, não vai mudar a sigla, não vai ter nenhuma alteração, só precisa de boa vontade. Né? Essa paridade na formação das chapas, né? Na formação das chapas, com uma porcentagem mínima de gênero, e é bom que a gente diga, essas porcentagens que tem, tanto na ordem como na política partidária, não é porcentagem de mulher, é porcentagem de gênero. Né? De gênero, pode ser de homem também um dia, quem sabe. Eles podem ficar com 70% e a gente com os 30%, né? Não tem problema, né? A gente pode ficar com os 70% e eles com os 30% em breve. É isso que eu tô dizendo. Se Deus quiser, né? Quem sabe? Então é isso. Eu só digo uma coisa, quando uma mulher entra na política, a política pode mudar ela, mas quando várias entram, eu duvido que a política nos mude, se a política não vai ser mudada. Então, a política que eu falo em todos os âmbitos, né? Partidário ou não. Então, essa questão, Advogadas do Brasil é um movimento de mulheres, são advogadas diferentes de todo o país, que tem posicionamento diferente, porque a graça é essa. Temos vários debates no grupo, acalorado, de discussão, de discordância, mas é isso que enriquece. Sabe? Claro. Às vezes tem cada pau no grupo, eu digo, ó, se um dia esse grupo acabar com essas brigas, eu saio. Porque tem que ter esse debate, tem que ter esse debate. É preciso dizer que tem que ter respeito, não é? Desde que respeite justamente a fala da outra, né? Claro, mas assim, o que eu digo é assim, pra conversa, fala, chega aqueles posicionamentos, sabe? E você pensa, e isso cresce muita gente, porque às vezes você tá pensando daquele jeito, você fala, mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí, cresce. A gente não tá, quando a gente fala em união de mulheres, quando a gente fala em sororidade, a gente não tá atrás de consenso, não. Né? Não está atrás de consenso, não. E outra coisa, quando a gente fala em paz, a gente não fala na ausência de problema, não. É ter recursos para lidar com os problemas. Né? Não, e tu já pensou se todo mundo pensasse igual? Ai, pelo amor de Deus. Não tinha graça, né? Não tinha graça nenhuma. Val, eu adoro os debates. Nossa, conversa maravilhosa. Eu digo, quando tiver esses grupos aí que tiver polêmica, pode me botar, porque eu adoro. A menina faz, eu fico tão chateada desses homens machistas. Eu digo, minha filha, é com eles que a gente tem que conversar. Porque eles não sabem argumento, não. Não, e tu tocou em coisas que são importantes. A Elô sempre diz, tu fala demais, né? A coisa não termina no tempo. Mas é assim, ó, a gente é colocada para fora de grupos de WhatsApp, de colegas, não é? Os homens nos colocam para fora de espaços que também são nós, e nós muitas vezes não temos o apoio das mulheres que deveríamos ter. Mas é porque então, essa é uma outra não aprendeu ainda esse apoio. Assim, eu acho, sabe? Toda vez a pessoa diz, mas uma mulher fazendo isso com outra. Mas é isso que a gente ensinava. A nossa educação é adestradora. A gente tem que dar um jeito com os nossos próprios exemplos. Você tem uma mulher que você está vendo ali que está replicando o machismo, chame ela para tomar um café, para tomar um sorvete, converse com ela, sabe? Passe umas coisas para ela de vez em quando. E aí você vai mudando. Muitas vezes, quem muda o mundo não são nossas opiniões, é a nossa conduta, é a nossa ação que muda o mundo. Então, eu acho que é isso. Quando a pessoa diz, fala de você, eu não tenho nada a falar comigo. Eu tenho para mostrar, né? Eu tenho para mostrar, porque eu falo no que eu acredito e eu faço o que eu acredito. Não quero saber se agrada ou se desagrada. Muitas vezes desagrada, porque nós vivemos num mundo que todo mundo ama a verdade, mas que odeia quem diz, né? Então, fica com aquelas coisas assim, mas você tem que ver o jeito de falar. Você é muito agressiva, você é muito competitiva, você é mulheres negras têm muito esse rótulo de agressiva e eu ligo muito, eu não me incomodo com rótulo. Uma coisa que a gente tem que aprender, nós mulheres temos que aprender, é a ignorar os rótulos. Eu não quero nem saber de problema, bote o rótulo que quiser. Menina, você é muito feminista. Eu digo muito obrigada pelo elogio. Por favor. Para mim, elogio. Porque quem sabe o que é o feminismo, sabe. E as pessoas gostam muito de fazer inferno, né? De dizer assim, eu fiz uma entrevista, a pessoa disse assim, Valdilene, o que é que você diz dessas feministas que ficam nuas, que botam o seio de fora, que fazem esses movimentos radicais? Eu digo a vocês que todo movimento de mudança exige a parte hardcore e softcore. Tem que ter a parte pacífica das educadinhas e tem que ter a parte das que dão voadora quando precisar.
Porque nenhum direito é alcançado porque quem dominava deu. Não, entendeu? Mas... Então, em algum momento, nós vamos ter que ter mesmo a força, né, de chegar e dizer, este lugar é meu e daqui ninguém me tira. Né? Isso mesmo. Em outros lugares você vai poder vir, licença, dê licença, vai poder vir. Outro você vai chegar aqui, olha, saia da frente que eu vou passar e cale a boca que eu não terminei de falar. Porque eu acho que a gente tem que dizer mais isso, esses homens que gostam de interromper mulher, sabe? Comigo, não, eu não acabei de falar. Cala a boca que eu não acabei de falar. Quando eu acabar de falar, você fala. Entendeu? E a gente tem vergonha, as mulheres ficam, sabe, sem querer, os homens falam. Não quer se indispor, não quer passar vergonha. Isso! Já feio. Olha que feio. Vem falar a sua fala, só que na voz dele. Sabe? Aí, eu teve uma vez que eu estava na palestra, que eu estava falando uma coisa, o cara veio, olha, mas é assim, olha. Eu disse, espera aí, você vai me explicar botar absorvente? Quer explicar botar absorvente? Diga aí. Vai, me explica aí como é que bota absorvente. Constrangi ele na frente de todo mundo, porque assim, essas pessoas, elas têm que se tocar. Entendeu? Elas têm que se tocar. Às vezes a mulher, eu tenho uma amiga que ela é advogada, o marido também. Ela disse, olha, nós somos criminalistas. Meu marido pode cobrar 30 mil. Se eu cobrar 10 mil numa causa, o cara prefere ficar ele que cobra o dobro porque ele é homem. Claro que é homem. E agora, eu prometo que é a última, mas eu vou puxar só esse gancho e depois vamos passar para a Eló. Tu me recordaste uma coisa a respeito de interrupção. Eu não sei se tu recorda, se tu assistisse o ano passado, quando a presidenta lá da nossa Comissão Nacional da Mulher Advogada estava fazendo uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal e foi interrompida porque tinha que chamar Sua Excelência de Vossa Excelência. Ou seja, não só foi interrompida, como repreendida. Então, quer dizer, a coisa vem de cima, não vem só de baixo, ela vem de todos os lugares, não é? Ela teve a postura e a competência de se desincumbir daquela ofensa, porque eu acho que foi uma grande ofensa, e retomou tranquilamente a sustentação oral que ela fazia, porque a mulher tem competência, como todas nós temos, não é? Eu achei lindo aquele tapa de luva de pelica que ela deu, mas se fosse eu, tinha dado um tapa de luva de pelica com um tijolo dentro, entendeu? Porque, assim, essa história de dizer, quando a pessoa lhe joga pedra, você joga flores. Eu jogo a flor dentro do jarro de concreto. Tá, né? Cada uma tem... Estamos todas então, aprendendo, né, Val? Eu, particularmente, eu acho que ninguém, como a gente já disse, ninguém quer consenso, não quero que todo mundo, ninguém seja igual, mas a gente precisa de pessoas de todos os jeitos. E as mulheres precisam parar de querer serem uniformes. Mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, mulher faz tudo. Mulher faz tudo. É o que tem que fazer, né? Mulher faz tudo que precisar, faz tudo que quiser. Mulher troca pneu de carro, mulher troca bujão, mulher faz tudo, é só precisar. Homem também faz tudo, é só precisar. Né? Essa questão do cuidado que é retirado da vida dos homens, da socialização dele, homem cuida, é só precisar. É só precisar. Então, é isso, gente. Olha, eu tô adorando essa conversa aqui. Tu viu? Tá, Elô, vai lá e vamos... Não, a gente tinha que passar um dia conversando com a Val aí. Valdilene, agora tu vai tirar um momento, respira, e agora tu vai nos contar a Valdilene no século XXI, a mulher, a gente quer saber a mulher, a mãe, a esposa, desculpa, como é que tu tá enfrentando o século XXI como mulher, a Valdilene mulher, Valdilene mãe. Olha, toda vez que eu vejo, agora esses dias... Eu não sou de assistir novela. Basta dizer a você que a última novela que eu assisti foi Pantanal, viu? Olha, vão saber a minha idade só por aí. Pantanal, repare. Tá falando. Minha filha na manchete. Na manchete, repare. Quando foi agora, dessa pandemia, eu no Facebook, aí eu vi um capítulo de uma novela chamada Chica da Silva. Aí eu... Para começar, né, um tema bem assim, que me desperta. Primeiro, uma mulher negra que quebrou os padrões totais da época, né? Segundo, que o ator que faz o João Fernandes é lindíssimo, né? Muito lindo ele, que é o Vitor Wagner, que sumiu. É um elenco perfeito de atrizes e atores, perfeito, assim, eles mereciam o Oscar. Eu não sei por que esse pessoal sumiu, né? Só tem Thaís hoje aí. E aí eu comecei a assistir essa novela, e eu vendo, minha gente... Quando uma pessoa diz que nós estamos no fim do mundo, que a mulher está sofrendo mais, essa pessoa não sabe história. Eu digo, minha amiga, vai estudar história. Porque quando você vê, assim, nessa novela,
É claro que tem as coisas que são ficção e tudo, mas assim, na novela você vê os hábitos, os costumes, como a mulher era criada. Muitas não sabiam ler, apesar de serem fidalgas. O casamento era arranjado. As moças que não tinham dote não casavam. Era muito difícil de casar porque os homens não queriam. Então, as mulheres casavam com homens que não conheciam, se submetiam a tudo. O sexo era uma cruz, né, só para ter filhos. O adultério era crime, condenado com a forca para a mulher, né? Porque os homens iam para as tavernas, para os prostíbulos, tinham amantes, montavam casa para outras mulheres. Então, assim, a mulher tinha que casar virgem, a mulher que não fosse mais virgem podia ser morta, o marido podia bater, podia matar a mulher. Então, assim, gente, foi ontem, olha, no século XX, né? Eu fiz um artigo para o MP Jus, que eu publico lá, e eu dizendo, gente, nós começamos a votar em 32. Foi ontem, em termos de história, a evolução do direito da mulher é muito recente. Em 2016 foi que a gente conseguiu o direito da mulher casada a registrar o filho e seu marido. Porque até então, mesmo você sendo casada no civil, o marido está viajando fora do país, tem que esperar ele chegar para registrar, porque você é uma mentirosa. Né? Você vai dizer que o pai é outra pessoa, que não é ele, que não é, né? Tem a suspeita. Então, assim, quando eu soube que banheiros femininos foram colocados no Senado do Brasil em 2016, que até 2016 não tinha banheiro feminino no Senado. Então, assim, é muito recente a evolução do nosso tempo. E nós estamos indo a galope, nós estamos sim. Tomara, porque né? tem que ter leis, tem. Mas a mudança, o mais difícil é a mudança do dia a dia, né? A mudança comportamental. Tem a lei, mas a gente precisa mudar a educação. Mas isso a gente já está vendo. A gente vê homens buscando filhos na escola, a gente vê homens fazendo comida, dando banho. A gente já vê isso. Entendeu? Que quando você vê que há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, uma mulher fosse na delegacia dizer: meu marido me xingou, meu marido me bateu. O delegado dizer: minha senhora, eu tenho o que fazer. Vá para casa fazer uma comidinha para ele. Isso. Bote a barriga no tanque, né? Isso. Então, assim, nós temos uma conquista muito grande. Estamos tendo conquistas. Nós só precisamos despertar essas mulheres que ainda não despertaram, conscientizar esses homens que ainda não se conscientizaram. Mas é um processo. O processo já começou. Ele é irreversível. Em alguns momentos ele pode dar um passo para trás, mas quando a gente volta com 3 passos para frente. Então não é problema. E assim, o homem que não se adequa, ele vai ficando pelo meio do caminho. Ele morre, ele fica, sabe, para lá. É assim. Então, assim, são coisas que a mulher também que não for se adaptando, o tempo vai passando, aí você já vê. Por exemplo, eu tenho 2 sobrinhas, eu sempre andei muito com elas pequenininhas, hoje elas já estão mocinhas. Eu me lembro que eu estava com uma, tinha 8 e outra tinha 6 anos. E eu guardo lá dentro do carro, eu sempre converso muito, sabe, sobre essas coisas de independência, de autonomia. E aí eu dizendo, vocês sabiam que há um tempo atrás uma mulher não podia sair, dirigir, sem o marido, como eu estou saindo com vocês? E porque eu tinha que o marido deixar. Aí a que tinha 6 anos disse: eu quero ver quando eu crescer, qual é o homem que vai dizer que eu não vou para o shopping? Aí você vê assim, já no entendimento dela, né? O que é que ela gosta? De ir para o shopping. Eu quero ver qual é o namorado que vai dizer que eu não vou para o shopping. Então, quer dizer, a coisa mais importante para ela naquele momento era ir para o shopping, né? Então, temos responsabilidade, nós que somos mães de meninos, de homens, né? Nós temos também uma responsabilidade social muito grande, né? Justamente, eu tenho meu filho, nós criamos junto, eu e meu marido, porque tem muita mulher casada que é mãe solo, né? Sim. Mas nós criamos juntos e ele tem uma consciência de igualdade, ele sabe muito bem que mulheres são iguais a ele, e ele sabe porque quando a mãe é machista, o filhinho não é machista, né? Quando a mãe é feminista, o filhinho não é machista. Então, já ajuda muito, né? E quando a gente quebra esse ciclo da violência que é geracional e é ensinado em casa, na educação sexista, ele é ensinado quando a gente quer que as meninas brinquem de boneca, porque elas vão ser mãe, e os meninos não podem brincar de bonecas, mesmo sabendo que eles vão ser pais, né? Que eles podem ser pais, né? Porque eles não podem brincar de boneca fazendo papel de pai, de limpar a criança, de dar comida, por que não? Né? Porque a sexualidade é logo questionada. Então, são essas coisas que, assim, para mim, a via principal de mudança é a da educação. Tem as vias paralelas, que são políticas públicas, são movimentos sociais, são trabalhos de conscientização que vão mudando a conduta, né?
Mas a via principal é da educação, não tenho nem dúvida. E eu Também. fico muito satisfeita, porque se eu puder mudar um grão de areia de um lugar, para mim eu já fiz tudo, porque eu tenho certeza que eu tento ser a mulher que eu queria ter do meu lado quando eu era pequena, sabe? Eu tento ser para as meninas, eu tento que elas entendam que elas podem e que se alguém disser que elas não podem, ela tem que passar pela pessoa que disse que não pode e derrubar, sabe? Se a pessoa disser assim, você não pode, passe por cima, para mostrar que você pode. E aí, o que eu me vejo assim... Com licença, né? Me dá licença que eu tenho mais... Mas quando a pessoa já disse que não pode, ela já foi para o enfrentamento. Já foi para o enfrentamento, né? Então, eu fico estressada com as dificuldades, mas ao mesmo tempo eu só sei trabalhar no limite, sabe? Eu só sei trabalhar com coisas assim que, por isso que eu gosto de ser advogada, que tem essa questão dos prazos, de você ficar pensando naqueles processos extremamente difíceis, que você fica pensando o que é que o réu vai fazer, o que é que o advogado dele vai fazer, que você já pensa lá na frente, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessas coisas. O que é que eu penso? Eu sou uma mulher que procuro ajudar, procuro despertar outras mulheres, procuro, sobretudo, melhorar, né? Porque é muito difícil, ninguém fica pronto. Eu me pego pensando coisas absurdas, machismo, eu me pego pensando, mas só o fato de eu já não externar já é um avanço, né? E aí eu fico feliz. As pessoas podem não entender, porque não é fácil. Porque se fosse fácil para mim, não tinha graça. Pois é, um desafio, né? Um desafio faz a gente ter mais gosto pela vida. E você sabe, não é fácil de fazer, só tem miojo, não tem graça. Não tem graça. Vamos lá. Val, muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. A Elô, querida, parceira sempre. Olha, inestimável a tua fala hoje para nós. Inestimável, verdade. E olha a distância muito que nos uniu, né, nesse vídeo, né? Nós estamos no sul e tu lá no canto, lá em cima do Brasil, lá, e nós aqui conversando. Uma conversa é isso que eu digo a você, se não tivesse tido isso, a gente não ia se ver tão cedo. Então, é nesses momentos de caos que a criatividade aparece. Exatamente. Sabe? A gente não vai mais nunca voltar ao normal que a gente conhecia. A gente não vai mais nunca. E eu dou graças a Deus. Quando a gente sair dessa pandemia... E eu acho que as mulheres estão saindo do quadradinho, né, Valdilene? Não, se Deus quiser, elas estão saindo, que elas estão vendo. E a gente está vendo que a vida do outro depende da nossa, a nossa vida depende do outro, essa questão. Não, eu não acredito que vai sair todo mundo consciente, claro, né? Claro que não vai sair todo mundo consciente. Mas assim, eu acho que mas a mudança social, ela vai vir. Eu não tenho nem dúvida, assim, com relação a esse fato, sabe? De que a gente precisa fazer as coisas diferentes. Não tem como você querer um resultado diferente fazendo tudo igual. A gente vai ter que mudar as coisas que a gente faz de uma forma diferente, para que os resultados sejam diferentes. É assim, eu tenho um filho de 26 anos, nunca planejei casar, aconteceu de eu casar, casei com um homem maravilhoso, meu marido casava com ele de novo, e quem me conhece sabe, não precisa elogiar. Eu sou casada há 28 anos com o cara, eu tenho um amigo que diz, a pessoa sabe que o cabo é bom, eu digo, pois é, porque senão não era mais, né, meu marido. Mas é um cara assim, parceiro, sobretudo assim, o cara que você chega assim, sabe, cheio de problema de tudo, que tá ali, parceiro, que lhe acalma, que lhe tranquiliza, que lhe mostra o óbvio que muitas vezes você não tá vendo, sabe? Que eu acho que é isso que é o relacionamento afetivo, é isso que é o casamento, é isso que é o companheirismo, né? Verdade. E não essa questão vertical de controle. É o que nós gostaríamos, que todas as mulheres tivessem um parceiro não violento e não abusivo, né? Verdade. E conhecesse o que é ser plena, não ser metade de laranja, nem ser panela que precisa de tampa. Nós somos plena, que existem pessoas que estão ao nosso redor que potencializam a nossa felicidade, mas nunca ninguém vai trazer a sua felicidade. Nunca. Nunca. Né? A gente tem que ensinar essas mulheres. Menina, muito obrigada, viu? Um beijo. Te atrasou uma para outra, hein? Tchau, Sim, obrigada. claro. Até a próxima. Até. Tchau. Planeta Digital te agradece a tua presença. Obrigada. Quando voltar tudo ao normal, eu vou viajar aí para conhecer vocês de perto. A gente vai te chamar. Não. Espera um pouquinho que tu vai ver. Tchau, beijo. Obrigada. Tchau, querida. Boa Tchau, noite. beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.